Bem-vindos, agentes, amigos, novamente. Sentiram saudade? Cara, teve muita coisa rolando esse ano e dentre elas, a aparição de vários sistemas novos de RPG aqui no Brasil. Hoje eu quero falar sobre o sistema Daggerheart e como ele se compara com o D&D, já que eles são meio que rivais do mesmo tipo de gênero, que é fantasia medieval, alta fantasia. Se você quiser saber de outros RPGs ou quiser que eu me aprofunde em Daggerheart, comenta aí embaixo que eu ainda posso criar mais conteúdos de outros RPGs, mas também todo mundo sabe que Ordem Paranormal não vai sair desse canal. Pra quem não sabe, Daggerheart é um RPG de fantasia medieval publicada pela Darrington Press, que é a mesma editora do Critical Role, que é o maior canal de RPG nos Estados Unidos e se pá no mundo. E o livro desse RPG tá vindo aqui pro Brasil, traduzido pela Jambô Editora. Com isso, eu e os meus amigos do Dados Mágicos estamos fazendo uma campanha de Daggerheart, que tá muito legal por sinal, para testar o sistema com os recursos que eles já disponibilizaram e dar um gostinho pra vocês como vai ser esse RPG traduzido. E já vou adiantar que esse RPG tá em pré-venda na Jambô e você pode usar o cupom Dados Mágicos para ter um desconto na compra e na compra de qualquer livro e produto na Jambô. E sim, eu fiquei sabendo das tretas e polêmicas, mas eu espero que a comunidade continue viva e que esse cupomzinho te ajude pelo menos um pouco a continuar se divertindo com os RPGs que a gente tem. Lembrando que o que eu tô usando aqui para pontuar as diferenças de Daggerheart para D&D é a experiência que eu tô tendo com a campanha que a gente tá fazendo nos Dados Mágicos, e se você quiser, você pode dar uma olhada nela e vai estar no cardzinho aqui em cima. Para começar, um dos diferenciais mais óbvios é o sistema de rolagens. Em Daggerheart, as rolagens principais são feitas com dois D12s diferentes. Um D12 é o dado de esperança e o outro é o dado de medo. Todas as rolagens gerais de atributos e coisas situacionais geralmente vão ser por esses dados. O mestre vai definir uma dificuldade, você rola os dois, soma o resultado e vê se passa. A partir daí você sabe se você teve um sucesso ou um erro, mas o diferencial é saber qual desses dois dados teve a rolagem maior. Se o seu dado de esperança teve um número maior do que o de medo, o seu sucesso pode ser ainda melhor ou o seu erro não é tão ruim assim. Além disso, você ganha um ponto de esperança, que pode ser usado para suas habilidades e também para se recuperar, para ajudar o seu personagem durante a história. Agora, se o seu dado de medo teve uma rolagem maior, o seu mestre ganha um ponto de medo, que pode ser utilizado contra você, seja para piorar situações, para causar um plot twist, para dificultar as coisas na história. E se a sua rolagem era um sucesso, seu sucesso tem alguma complicação. Se foi um erro, é um erro bem ruim. O legal desse tipo de rolagem é que ele deixa também o resultado dos seus testes mais profundo, mais complexo. A gente tá cansado de rolar aquele teste de percepção e receber do mestre: ah, você não encontra. E é isso. Quando você tem um fator além de sucesso e falha, você consegue forçar um pouco mais de criatividade do mestre e do jogador, já que agora o que importa não é só se você acertou ou não, é se você teve complicações ou se você teve algo que te salvou daquele erro. Segundo ponto muito interessante, isso é uma prática muito boa, por sinal, que eu ando vendo em sistemas que a gente vem jogando nos Dados Mágicos, que a gente utilizou na campanha de Daggerheart, mas que também estão aparecendo em outros sistemas, como Fábula Última, que a gente também jogou em Dados Mágicos, se você quiser dar uma olhada lá, que é a narrativa conjunta. Em Daggerheart e em alguns outros sistemas, a narrativa da sessão, do background do seu personagem ou até do mundo onde vai se passar a campanha não depende só do mestre, ela também pode ser compartilhada com os jogadores, o que torna as coisas bem interessantes. No canal dos Dados Mágicos, a gente fez até uma sessão zero antes de começar a campanha, onde a gente fez meio que um brainstorming da história para definir pontos interessantes da história da cidade onde a gente ia começar, questões de lore, conflitos, ganchos, mistérios daquele mundo. E a gente fez isso em conjunto com o mestre e com o chat. Quem tava na live também podia dar sugestões e participar na criação do mundo que ia se passar a campanha. De vez em quando nas lives o nosso mestre manda uma enquete pro chat, onde ele vai deixar o chat definir se alguma coisa acontece logo em seguida na campanha, dando esse poder de decisão pro chat, o que é muito interessante também. Enfim, os benefícios que a gente ganha com essa prática de narração conjunta é tanto conseguir ajudar o mestre a criar um mundo que todo mundo gosta, que todo mundo deu uma pincelada ali, quanto melhorar as expectativas dos jogadores,
já que agora eles vão poder decidir também o mundo em torno deles, além do mestre. Por exemplo, tem momentos na campanha onde o mestre pode introduzir um NPC e em vez de ele descrever o NPC, a aparência, a personalidade ou até interpretar, ele pode passar para um dos jogadores interpretar e dizer como esse NPC é, que acaba sendo uma jogada bem interessante, bem legal de jogar. Um outro diferencial interessante de Daggerheart são as ancestralidades e comunidade. Enquanto em outros RPGs a raça do seu personagem é mais estrita e muitas vezes o background ou a comunidade de onde o seu personagem veio não faz tanta diferença, Daggerheart muda isso. Além de ter várias ancestralidades interessantes, não mudando o clássico do elfo e do anão, mas também adicionando algumas diferentes como o Fungril, o Simia e o Ribbit, o jogador pode escolher ser um misto de ancestralidades. Cada ancestralidade dá 2 habilidades por suas características. Então, em vez de você escolher ser só um elfo e pegar as 2 habilidades de elfo, você pode escolher ser meio elfo, meio outra coisa e pegar a habilidade de outra ancestralidade. Mas não dá pra passar de 2. Além disso, a gente tem a comunidade, que vai definir onde o seu personagem cresceu e o que ele aprendeu. Em outros sistemas, esse detalhe vai apenas ditar a sua história. Ele não vai dar muitos benefícios, além de um pouco de RP e talvez alguma proficiência ou alguma ferramentinha a mais. Mas em Daggerheart você ganha uma habilidade única com isso, que variam de todas as formas. Por exemplo, se você cresceu dentre ladrões e pessoas desse tipo, você vai ter uma vantagem em crimes e detectar crimes e detectar mentiras e coisas do tipo. Ou se você cresceu em um lugar mais cheio de estudiosos, você também vai ter vantagens em história, estudo, coisas que envolvem livros e coisas desse tipo. Mas tem comunidade pra caramba, ainda tem muito mais pra chegar, então tem uma variedade muito grande de habilidades e lugares que você pode ser bom e brilhar na campanha. Por último e não menos importante, na verdade é um dos pontos que o pessoal mais gosta nesse sistema, são as habilidades que vêm em cartinhas. Todas as habilidades, seja essas das ancestralidades, da comunidade e da sua classe, que são as cartas de domínio, vêm em um baralho de cartas, que deixa o jogo bem mais prático e mais fluido de jogar, já que agora você tem um estímulo mais resumido, mais visual das suas habilidades. Eu tô mostrando para vocês agora o site de Daggerheart oficial, que ele tem uma ferramenta chamada Card Creator. Nele, a gente já tem as cartas que foram criadas até agora do sistema base. Ainda tem outras cartas sendo desenvolvidas, tem muita coisa chegando ainda. E no site oficial, elas estão em inglês. Mas a gente já tem gente na comunidade e também o nosso narrador, o Lucius, em Dados Mágicos, também já traduziu essas cartas que já estão disponibilizadas pra gente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui por cima algumas cartinhas que a arte delas é muito bonita. Vocês podem ter elas físicas, se vocês comprarem na pré-venda ou quando o jogo sair de fato. Aqui a gente tem as cartas de comunidade. Aqui a gente tem, por exemplo, os clandestinos, que são pessoas criminosas. Você ganha habilidade para detectar mentiras, achar algum esconderijo, negociar com criminosos. Aqui, se você for um nobre, você tem vantagem em negociar preços, em melhorar a reputação de qualquer coisa que você quiser e qualquer assunto que envolva nobreza. Aqui a gente tem as cartas de ancestralidade. Vou dar alguns exemplos. O Clank, que é como se fosse um autômato, um androide, Dracona, que é aquele nosso humanoide dragão, Fauno, Fada, cara, tem muita coisa. E o site tá aberto aí, vocês podem dar uma olhada, tá bem legal. E com certeza essas cartas físicas vão ser maravilhosas. O que essas cartas facilitam muito também é você criar uma ficha muito rápido, já que você pode só abrir o baralho, escolher uma ou duas cartas e você já tem a sua raça, você já tem a sua comunidade e você só escolhe uma classe. Falando de classe, nós temos várias. Por exemplo, o Gatuno, que o meu personagem na campanha do Dados Mágicos é um Simia, um macaquinho, gatuno, ladino. Vocês podem ver que nas cartas de subclasse a gente tem uns símbolos aqui em cima. Esses dois símbolos são os domínios da nossa subclasse. Esses domínios meio que vão ditar no que a gente é bom, quais são as nossas habilidades, se elas são para persuadir ou furtividade, se eles são ofensivos, se eles são para tanque, se eles são para curar ou se eles são de pura arcana, se são magia pura. Esses símbolos vão ditar as habilidades que a gente vai ter aqui embaixo. A gente tem as nossas cartas de domínio, por exemplo, o Ladino ele tem o domínio da meia-noite. E dentre as habilidades de meia-noite ele tem a chuva de lâminas, que é uma arte muito da hora e é uma habilidade de dano. Esse pontinho que tem um raiozinho aqui em cima da carta
tem a ver com o custo dela. Geralmente, na descrição da carta vai dizer se você gasta o estresse ou a esperança, que é aquilo que eu falei que a gente ganha antes. Mas basicamente você vai usar a sua estresse ou um ponto de esperança para usar as suas habilidades. E olha que não é difícil conseguir esperança, hein? É até bem fácil conseguir esperança nesse jogo. Então nem se preocupa. Enfim, a gente tem habilidades que abrangem todo tipo de classe, né? Por exemplo, aqui seria para um druida. Esse de ludibriar poderia ser tanto um feiticeiro quanto um ladino. E essa é uma coisa interessante desse sistema. Não é porque você é uma classe mais marcial ou uma classe não inteiramente de magia que você não pode ter habilidades mágicas. Por exemplo, o ladino tem algumas habilidades que são mágicas, mesmo ele não sendo um mago de fato. Por último, eu vou só mostrar por cima como é a ficha nesse sistema, e esse é um detalhe que eu achei muito interessante do sistema, que eu acho que facilita muito as coisas. A sua barra de vida e de estresse são quadradinhos. Você não precisa calcular, por exemplo, eu tenho 40 de vida, tomo 24 de dano e subtraio. Não. Você tem 6 pontinhos de vida. Dependendo do dano que você toma, você pode tirar 1, 2 ou 3 pontos de vida. E esses pontos também podem ser reduzidos dependendo da armadura e habilidades que você tiver. Então esse sistema ajuda demais tanto quem está começando quanto quem já sabe muito de RPG. Ele é bem simplificado, bem fácil de calcular sucessos, erros, dano, cura. É bem rápido para pegar o jeito e bem fluido para se jogar mais de uma campanha uma atrás da outra. Enfim, em conclusão, esse sistema é melhor do que D&D? Talvez ele não tenha o conteúdo massivo que D&D tem e a profundidade de mundos e os milhares de livros de lore e coisas que o D&D tem, mas isso talvez seja só questão de tempo. O que ele vence em D&D é a liberdade de criatividade, é a fluidez de narrativa e a praticidade de jogar. E quer jogar uma campanha do mesmo gênero, só que mais fácil, mais fluido, melhor? Eu iria por Daggerheart. E se você é um iniciante, também é um sistema muito fácil de pegar logo de primeira. Se você gostou desse vídeo e quer que eu comente a minha experiência e impressão sobre outros sistemas que eu joguei no Dados Mágicos e campanhas que eu participei, comenta aí que eu posso fazer vídeos desse tipo também sobre outros, como Fábula Última, Avatar, 3DT, enfim, tem muita coisa. E não se esqueçam de usar o cupom Dados Mágicos tanto na Jambô quanto na New Order também, que a gente também tem esse cupom para New Order Editora, que vocês conseguem um desconto em todos os produtos dessas editoras, ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!